Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá, desta vez, falando sobre literatura, especificamente, com mais ênfase neste autor, Jorge Vanderlei, o qual demorei muito para conhecê-lo, embora seja um conterrâneo, um escritor que nasceu e morreu em minha cidade natal, na cidade do Recife, e também sobre duas revistas. Essa aqui, a CUT, tenho ainda alguns exemplares comprados em bancas. Esses aqui são mais ou menos, acredito, dos anos 2000. E também outra revista, Aventura. A revista Aventura eu não tenho mais nenhum exemplar. Não consegui guardar muitos exemplares de muita coisa que eu consumia, porque entre mudanças, e falta de cuidado, as coisas vão se perdendo e algumas coisas são deixadas para trás. Me recordo mesmo de uma mudança realizada por mim, onde gibis e revistas ficaram para trás, ficaram na casa. Eu espero que quem tenha ocupado aquela casa tenha feito bom uso daquelas caixas com quadrinhos e revistas. Enfim, esta edição da Atelier Editorial é de 2001, edição bem bacana. A Atelier Editorial, ela publica com um certo capricho, Ela tem uma série de livros bem caprichados, mas até uma brochura assim, ela dá um zelo, uma fonte bacana, um papel bacana, coloca orelhas, fica uma publicação bem legal. Ela é de 2001, mas o autor Jorge Vanderlei eu só conheci graças a esta revista CUT. E antes de eu seguir, eu vou dar minha opinião sobre a CUT. A CUT foi uma excelente revista literária. Foi uma revista literária maravilhosa que ainda existe. Existe a CUT dentro do portal UOL. E também, salvo engano, eles distribuem a versão impressa. Não sei se em banca ou apenas mediante assinatura. Mas o que é que acontece? Tendo contato com a CUT no UOL, eu percebi que é uma publicação que conheceu o fundo do poço. Não sei qual foi a pegada editorial que houve dentro da CUT, mas o que era uma grande publicação voltada à literatura se tornou uma grande publicação onde há pinceladas de literatura e de artes em geral, mas o grande foco é o debate político-ideológico, onde não há o debate, apenas uma única visão. Ou seja, o que a gente sempre espera de publicações quando são finalmente cooptadas por grupos que têm interesses políticos ideológicos muito claros. É uma pena. Aqui o foco foi James Joyce, focaram bastante em Finnegan's Wake, na tradução, nas traduções, nas possíveis tentativas de tradução de Finnegan's Wake. Quem já teve conhecimento com Finnegan's Wake sabe que é uma obra intraduzível, pelo menos para mim é assim. Eu não acredito em tradução de Finnegan's Wake. Mas vamos lá, aqui teve uma reportagem com o Jorge Vanderlei, sobre o trabalho do Jorge Vanderlei, e o texto se chamou Requiem para Jorge Vanderlei, o João Alexandre Barbosa. Isso no ano 2000, foi aí que eu conheci o Jorge Vanderlei. Em 2001 saiu essa publicação e o texto introdutório do João Alexandre Barbosa é o mesmo texto daquela reportagem, ou seja, o prefácio utilizado aqui foi utilizado nesta revista. Olha aqui. Requiem para Jorge Vanderlei, texto publicado na revista CUT, número 31, ano 2000. Neste caso, se trata de uma antologia poética e com grande destaque, creio, pelo menos para mim, para o poema Gesta. O poema Gesta é um poema grande, ele se conclui aqui, só uma folha, duas folhas, quatro folhas, 5 folhas de poema. Ele se inicia dessa forma: chegado, presinto em vós que não nos separemos, trazei-me vossa comida e comendo, conversemos. Eu já vi esse texto impresso da seguinte forma: chegado, presinto em vós que não nos afastemos, trazei-me vossa comida e comendo, conversemos. Não sei se foi um erro ou uma variante do texto do próprio autor. Mas em resumo, quando eu criei o meu blog há mais de 10 anos,
a primeira citação que eu coloquei lá em cima no cabeçalho, havia lá blog do Neófito, e logo embaixo eu coloquei estes versos dessa estrofe: chegado presentei vós, que não nos afastemos, usei o afastemos, se não me engano, trazei-me vossa comida e comendo conversemos, porque isso é uma chamada para um diálogo, né? Olha, senta aqui, vamos bater um papo, que é o que eu queria fazer no meu blog. No blog eu queria bater um papo sobre vários assuntos, especialmente sobre quadrinhos e livros, mas sobre tudo, um pouco de tudo, que é o que eu venho tentando fazer neste blog. Eu achei interessante falar de Jorge Vanderlei agora, porque é um escritor incrível. Além de um grande escritor, foi um erudito, como não existe mais, né? Nós não possuímos mais eruditos, nós possuímos verniz de erudição por aí. Nós temos um grande caldo de cultura pop com pinceladas de verniz de erudição. É isso que acontece. E Jorge Vanderlei foi um dos últimos grandes eruditos, traduziu muita coisa, foi um tradutor bem prestigiado porque não dava falcatrua. Dava realmente traduções acima de qualquer suspeita e acima de qualquer crítica. Suas traduções eram realmente de qualidade. Aproveitei para me recordar desta publicação, né? Cut, que foi uma publicação tão boa, eu ainda guardo esses exemplares com bastante carinho. Olha só, Manuel Bandeira, Correspondência Poética, Mário de Andrade, meu amado Manuel Bandeira. Gosto muito do Mário de Andrade também, mas sou apaixonado por Manuel Bandeira, cara. Eu acho que ninguém foi tão bom quanto Manuel Bandeira, pelo menos para o meu gosto. Aqui uma publicação com Sartre na capa, famoso Corno Manso, né? O Sartre. Cara, eram matérias excelentes, cara. O foco em literatura, com desdobramento em outros setores, né? Das realizações humanas, mas sempre com muita racionalidade, sem destilar ideologismo por tudo que é canto. E junto também com a CUT, nós tínhamos uma publicação que eu gostava muito. Elas andavam meio que lado a lado, que era a revista Ventura. O que foi a revista Ventura? Foi uma revista sobre temas variados, muito foco em história, em arte. Era uma revista com capricho editorial muito grande. Cheguei a comprar algumas revistas Ventura, infelizmente, como falei, não tenho mais nenhuma. E eram bons tempos, né? Os tempos das bancas de revistas, quando nós éramos surpreendidos por títulos variados. Ali nos anos 2000, eu fui surpreendido pela CUT. Começávamos a comprar dentro do possível, quando sobrava grana, porque revista não era uma coisa barata, né? E era uma descoberta de um mundo. Então achei interessante aqui me recordar da CUT, me recordar da revista Ventura, que andava junto com a CUT por algum motivo que eu não sei, talvez pelo mesmo grupo editorial, qual não me recordo agora. Falar do Jorge Vanderlei, um autor maravilhoso, meu conterrâneo, qual só vim conhecê-lo graças à revista CUT, porque não se falava em Jorge Vanderlei. Como Jorge Vanderlei foi importante para mim, então eu deixo aqui de sugestão aos colegas que gostam de literatura e principalmente que gostam de poética. E foi tão importante ao ponto de que, quando eu criei, né, o meu primeiro blog, lá há vários anos, eu utilizei a primeira estrofe do seu poema Gesta como uma espécie de epígrafe no cabeçalho de meu blog. Enfim, estou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.